E nós temos então a entrada aqui da doutora Mônica Guarnieri, vai participar aqui com a gente. Doutora Mônica, muito obrigado por participar aqui do Telescópio e já perguntando mesmo para a senhora aqui, né, a respeito de tudo isso que a senhora tem visto nesta pandemia. Algo se assemelha às experiências que a senhora teve no combate a outras doenças, até mesmo vendo outras epidemias acontecendo, tudo? É algo que se pode traçar algum paralelo? Boa tarde, doutora Mônica. Boa tarde, querido. Boa tarde a todos. É uma alegria ter você. Não, infelizmente, eu nunca tinha aparecido. Acho que nunca viu nada parecido, né? Essa pandemia é o único na história da humanidade. Está parando o mundo inteiro. É algo que a Terra parar, né? Infelizmente, é uma rede. A gente jamais poderia imaginar assim fosse acontecer. Como você bem disse, eu já enfrentei algumas epidemias na vida, de sarampo, de cólera, mas igual a essa, nada. Eu sei que tem toda uma questão técnica, assim, né? Mas a grande questão do coronavírus é mesmo a forma de se espalhar, né? É um espalhar muito mais forte do que outras doenças. Seria mais ou menos isso, doutora? É isso. Ele é muito mais infectante, né? Ele contagia muito de uma forma muito rápida. Mais do que isso, ele desenvolve uma doença muito grave, né? A pessoa necessita de dias de terapia intensiva. Por essa razão, por ser uma doença para a qual a gente não trata, isolamento a única coisa que a prescrever, né? Falando agora aqui das medidas aqui de Itapetininga, né? A senhora tem acompanhado tudo que tem acontecido, as medidas estão sendo tomadas. Nós tivemos, né, aqui na cidade, um pouquinho antes do estado, né, a utilização obrigatória das máscaras, a questão do hospital de campanha, outras estruturas também estão sendo montadas. Como você avalia, doutora, as medidas que estão sendo tomadas na cidade de Itapetininga? Então, eu não tenho acompanhado tão de perto, né? Eu moro hoje em São Paulo. Eu sei que o número de casos ainda é pequeno, né? Eu estava ouvindo o programa e algumas pessoas fazendo sobre o porquê desse isolamento, uma vez que não estão vendo o número de casos que se esperava no início. Mas eu gostaria de dizer que nós não estamos vendo aquele número de casos que nós temos. O domiciliar foi feito, né? Ontem esse cálculo para ver o número de pessoas que esse isolamento é capaz de salvar. Eu sabe vocês que já salvamos vidas, já evitamos que muitos necessitassem ir. Em Itapetininga já tem feito tudo bem feito. Muito bem. E doutora, falando aqui a respeito aí da cidade de São Paulo, né? A senhora está aí, então, está vendo toda essa situação. São Paulo é o epicentro, vamos dizer assim, do Brasil, né? A primeira cidade, vamos dizer assim, onde se teve ali maior número de casos e tudo. E qual que é a situação de São Paulo hoje? Nós vimos que teve algumas medidas aí do prefeito de São Paulo, como travou o trânsito em algumas partes da cidade, tudo, não se poder ter a circulação de carro. Como você tem avaliado aí, quais são os caminhos? São Paulo já está chegando mesmo a decrescer, não está mais, já passou pelo pico ou ainda está perto de chegar nesse pico ainda? Não, ainda não sabe. A gente acredita que está aproximando do pico. Então, porque a questão é essa. Eu acho que o que faz as pessoas ficarem índices nesse momento é porque, pelo crescimento do auxiliar, colocá-lo cada vez mais para frente. E com isso, ao mesmo tempo que eu tenho um pico menos iminente, eu amo mais a base dessa né? Eu faço ciência para aguardar. Então, aqui um relaxamento do isolamento das últimas semanas. Isso também aconteceu ainda, pelo que me disseram, né? Trabalhar todos os dias. Eu trabalho e volto para casa, trabalho e volto. Hoje eu sou diretora de um centro de referência da AIDS. E aqui em São Paulo eu
essa medida... Estamos com um probleminha no áudio aqui, doutora Mônica. Nós estamos tá cortando bastante aqui, mas eu gostaria muito de agradecer a participação, né? Eu sei que é muito importante para o pessoal aqui ter essas informações. A senhora é uma pessoa muito querida aqui na nossa cidade, tudo, né? Então, ter mesmo tudo isso participando aqui com a gente. Nós vamos tentar depois, ainda nos outros dias aqui do Telescópio, tentar mais entrar aqui, trazer mais informações, porque o programa já está chegando ao final aqui, mas eu agradeço muito a participação da senhora, doutora Mônica Guarnieri, conversando aqui com a gente, falando um pouquinho das medidas preventivas, tanto em Itapetininga como em todo o mundo. E nós temos a doutora Mônica aqui pelo telefone com a gente. Doutora, boa tarde, seja muito bem-vinda mais uma vez aqui ao Telescópio. Perdão por ter cortado aí por esses problemas técnicos aqui, mas agora sim podendo escutar muito bem a senhora. Se puder trazer para a gente, né, acho que estava no meio da resposta a respeito da cidade de São Paulo, da situação que se encontra aí a cidade de São Paulo nesse momento. Então, nós ainda estamos aqui em São Paulo na ascendente. Os números ainda estão aumentando a cada dia, né? Acreditamos que a gente vai atingir o pico agora no mês de maio e mais para o final do mês esses números devem começar a cair. Quando os números começarem a cair, aí sim será o momento da gente traçar uma estratégia de relaxamento dessas medidas de isolamento. Então, eu só gostaria mesmo de reforçar para todos os munícipes de Itapetininga a importância do isolamento domiciliar. Ele é importante por quê? Porque ele impede a circulação dos vírus. Tendo menos vírus circulante, eu vou ter menos pessoas infectadas. Portanto, menos pessoas graves precisando de UTI. Como eu ainda não tenho um tratamento adequado, nenhuma prevenção por vacina, a única coisa que a gente tem para evitar a morte das pessoas é diminuir a circulação do vírus. E o vírus para de circular com o isolamento. Então, eu peço aos munícipes, aos meus conterrâneos, né, que tenham um pouquinho mais de paciência. Eu sei que não é fácil, mas que pelo menos uns 15 dias, 20 dias, não tem como a gente prever. Não temos aí uma forma de ter um dado concreto de quando vai ser, porque isso tudo é muito dinâmico e tudo isso é muito novo, né? É novo não é só para nós brasileiros, é novo para o mundo todo. E todo mundo está tendo erros e acertos, dando passos e contrapassos. Eu fico muito feliz de ver que os números em Itapetininga ainda estão pequenos, e se estão pequenos é porque vocês fizeram o isolamento corretamente. E eu só peço uma coisa, continuem. Muito bem, não, doutora, muito obrigado pela participação aqui. Acredito que deixe esse recado aqui para a população de Itapetininga, lembrando também, né, a todos vocês que estão acompanhando aqui com a gente, que a posição da TVI, essa posição de prudência, de seguir todas as orientações do Ministério da Saúde, da Secretaria de Saúde aqui do Estado de São Paulo, então sempre colocando aí para todos, né? Você vê que o logo da TVI agora ele está de máscara aqui, né? Então nós colocamos isso justamente para lembrar mesmo essa obrigatoriedade aqui no Estado de São Paulo e também para levar para as pessoas a conscientização nesse momento. É muito importante nós estarmos juntos passando por tudo isso, seguindo todas as medidas necessárias aí para que juntos nós possamos também sair de tudo isso e construir novamente aí nossas vidas no meio de tudo isso. E isso mesmo, a máscara ela é fundamental. Desculpa te interromper. Pode falar, por favor. Mas era só para dizer justamente isso. A máscara é fundamental, ela é uma barreira e ela consegue fazer com que se diminua o número de pessoas infectadas. Um grande problema que a gente está tendo nessa epidemia é que estão pessoas assintomáticas que estão transmitindo o vírus. Então existem pessoas que não têm sintoma nenhum de gripe e sem saber elas são portadoras desse vírus e levam o vírus para outras pessoas. Como é que eu posso fazer para evitar que ela continue infectando outros e outros para os quais aquela doença pode ser letal? Então a máscara consegue impedir esse avanço. E eu diria até um pouco mais. Dentro de casa, para quem mora numa casa pequena, que não consegue isolar dentro de um quarto aquela pessoa que porventura estiver doente, seria interessante que todo mundo usasse máscara até mesmo dentro de casa. Isso, então, muito importante aqui trazer para o pessoal a opinião, então, aqui, a visão, né, e também os dados, né, que são entre todos esses anos de estudo, de combate às epidemias aqui da doutora Mônica Guarnieri. Doutora, muito obrigado pela participação no programa. Se quiser deixar um recado aqui para o pessoal de Itapetininga, fica aberta a câmera no telescópio para a senhora. É isso, então eu quero só agradecer a vocês, pedir um pouco mais de paciência, de força. Nós vamos todos juntos vencer essa, né? E nesse momento, o isolamento domiciliar, ele ainda é muito importante, até a gente chegar na descendente da curva.
O uso de máscaras é imprescindível e a limpeza das casas com água sanitária. Eu dou preferência à água sanitária do que o álcool, porque o álcool ele é inflamável e tem causado muitos acidentes. Então a água sanitária, que boa ou cândida, para limpar as casas, as superfícies, ela é muito importante, né? E lavagem de mãos exaustivamente, a toda hora, a todo momento, não tocar olhos, boca e nariz com as mãos sujas, sempre lavar antes. Bom, um bom dia para vocês, uma boa semana, força. Estou sempre à disposição, uma pena que tenha tido esse problema técnico hoje. Vamos tentar solucionar isso por uma próxima vez, tá bom? Tudo de bom, querido. Um abraço. Muito obrigado, doutora.